Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Queria começar perguntando como é que foi o domingo de vocês, como é que foi o fim de semana, como é que saiu daqui do culto, teve aquele churrasquinho, aquela picanha maturata, como é que foi legal? Ou foi para casa da sogra, a sogra, brigou contigo? E aí, às vezes nem saiu aqui do estacionamento e já se estressou com alguém no estacionamento, ou foi tranquilo, foi de boa? Como é que foi? E segunda-feira, começou às 6 horas da manhã ouvindo o Bom Dia com a oração do pastor? Ou não, já chutou o balde, já saiu brigando de casa com a esposa? Como é que foi? E ontem, como é que foi ontem? Teve célula, foi para a célula, participou da célula, estava cheio do Espírito Santo ali, orou, jejuou, ou não, nem foi na célula, ou vai amanhã também, que é quinta-feira, meu irmão aqui vai amanhã na célula na quinta-feira. Como é que tá, né? Como é que foi esses 3 dias aí de domingo para cá? Foi luta ou foi bênção? Como é que foi essa semana aí para vocês? Foi só a vitória ou também teve luta? Teve alguma coisa que deixou vocês também um pouco para baixo, né? A nossa vida é assim, gente. A nossa vida é feita de altos e baixos. Certamente é uma luta constante que a gente vive entre a nossa natureza humana e a nossa natureza divina, sim, porque nós fomos soprados pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, né? Uma hora a gente está cheio do Espírito Santo e na outra, muitas vezes, a gente cai na tentação da carne. Quando eu falei assim, brigou com a sogra, brigou com a esposa, ou tá tudo bem, churrasquinho, todo dia tem algo para tirar a nossa comunhão com Deus e as promessas dele para a nossa vida, né? Mas preste atenção, essa é uma luta constante que a gente vive dentro da gente, algo que está dentro da gente que a gente precisa tratar. Veja o que o apóstolo Paulo fala na carta, não é na carta não, na epístola de Gálatas. Veja o que o apóstolo Paulo já advertia as igrejas da Galácia em Gálatas 5, versículo 16 ao 25. Abra sua Bíblia aí em Gálatas 5, versículo 16. É um texto bem conhecido, né? A vida pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 16 ao 25, eu vou ler aqui para vocês. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, crucificaram a natureza humana com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que Paulo está advertindo aqui à igreja, né? A nossa natureza é pecaminosa. Já nasce o bebezinho pecando já, né? E não muda, mesmo depois que a gente é convertido, a nossa natureza continua pecaminosa. Isso é algo que a gente precisa estar atento. Infelizmente, é natural do ser humano ter problemas, é natural do ser humano ser egoísta, ser invejoso, fazer fofoca, ser tentado. A gente está aí no mundo vivendo toda hora isso. Porém, tem algo muito importante nesse texto, que é o fruto do Espírito. Se o Espírito Santo habita em você, irmão, você pertence a Cristo. Você já foi crucificado juntamente com as suas paixões e os desejos da carne. Então, se a gente vive pelo Espírito, a gente tem que deixar os prazeres que não são prazeres, né? Os desejos da carne de lado, né? Mas como que
que atrapalha a gente a viver isso? O que atrapalha a gente a viver pelo Espírito Santo? O que atrapalha a gente a estar direcionado com Deus todo dia? O que atrapalha a gente a isso? E é uma coisa que é muito sutil, que são as distrações do dia a dia. As distrações, toda hora tem uma distração para tirar a gente do foco. Quando a gente faz, o que é a conversão? Né? Você está num caminho, o pastor André fala muito isso e ficou na minha mente. O que é a conversão? Você está num caminho reto. Quando você converte para a direita, você mudou o seu caminho, a sua direção veio para cá, veio para Deus. Mas mesmo a gente convertido em Deus, a natureza humana ainda atrapalha a gente. E como se fosse um caminho, tem distrações no meio do caminho, tem um quebra-mola, tem um buraco no meio do caminho, e por isso que hoje a gente vai falar sobre como a gente pode identificar e superar as distrações que afastam a gente de Deus, porque quando a gente está vivendo segundo a carne, a gente se afasta de Deus. Você sabe identificar e superar as distrações do dia a dia que atrapalham você e não lhe permite viver o melhor de Deus? Você sabe identificar? Como que a gente vai identificar e superar as distrações que afastam a gente de Deus? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, fique em posição de batalha, porque a gente está vivendo uma guerra sem fim. O diabo está ao derredor para matar, para roubar e para destruir. Ele veio, a missão dele é essa. Então, ele vai toda hora plantar distrações na nossa cabeça, no nosso caminho, para a gente cair. Essa é a verdade. Então, a gente tem que ficar em posição de batalha sempre, toda hora. Gálatas, veja o que diz, que a gente acabou de ler em Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A nossa natureza deseja o que é contrário ao que Deus quer. Isso é uma luta diária nossa. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que você deseja. O que o apóstolo Paulo falou ali? O apóstolo Paulo já fez um diagnóstico lá atrás, ele já fez o diagnóstico. Existe essa guerra, mesmo que a gente tenha o Espírito Santo morando dentro da gente, ele está guerreando toda hora com o mal. E esse, como a gente viu, é uma guerra permanente que o inimigo vai fazer de tudo para gerar coisas, para flertar com a gente, né? E são as distrações. O que é uma distração, às vezes, que acontece com a gente no dia a dia? Às vezes você está lá na academia, você está lá malhando, aí vem uma moça, né, com uma roupa colada, toda fortona, e vai malhar na tua frente. Você tem olho, né, infelizmente, acaba olhando. Aí você, não, beleza, não vou olhar, vou para outro aparelho. Aí quando você está lá no outro aparelho, a moça está ali do teu lado de novo. O que é isso? É uma distração. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Você começa olhando, daqui a pouco você está batendo papo, daqui a pouco você está trocando mensagem, daqui a pouco aconteceu outra coisa. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Sair correndo, não dá para ficar. Isso aconteceu com o irmão aqui da igreja. Ele saiu da academia mais cedo, voltou para casa, quando ele chegou em casa, a esposa falou, voltou mais cedo da academia? Ele falou assim, não, tinha um enviado do diabo lá na academia, eu te saí fora. Ele saiu da aparência do mal, fugiu da aparência do mal também, que é muito importante a gente fazer. Ele saiu correndo. Isso é sério, gente. A gente tem que fugir. Uma coisa que a gente tem que fazer muito é mudar os hábitos, mudar os horários. A partir dessa situação, o irmão mudou os horários que ele estava indo para a academia. Ele mudou o horário, passou a ir mais cedo para não dar de cara ali com o enviado do diabo ali, né? A carne dele não falou mais alto. Como que a gente pode para a gente perder a nossa conexão com o Espírito Santo? É isso aqui, ó. Basta uma distração leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, né? Você não pode esquecer que está numa guerra sem fim, o inimigo vai enviar muitas distrações para desviar do propósito de Deus, né? Imagina acabar com um casamento, acabar com uma família, e eu falo isso para mim também, todo dia tem distração na minha vida, todo dia tem distração para Deus não fazer o propósito dele que ele tem na minha vida. Então a gente precisa manter reto, vigilante, a gente precisa muitas vezes ser taxado de radical,
sim, né? Para a gente viver o fruto do Espírito e viver sobre o favor de Deus, a gente tem que batalhar diariamente. Não é só fugir das distrações, não é só fugir, mas ir ao encontro de Deus, se fortalecer. A gente tem que buscar, e vocês estão aqui buscando, acordou, vê o Bom Dia Coração do pastor, coloca um louvor, ora, jejua, né? Tá no carro, bota um louvor, ora, liga para um irmão seu da igreja, fale das coisas de Deus, fale dos desafios que você está tendo. É como numa guerra, a gente tem que buscar o abrigo e a proteção de Deus diariamente. Diariamente, é uma guerra. Tem mais. Como identificar e superar as distrações que afastam você de Deus? Saiba que para cada distração há um preço a ser pago. Olha o que diz o versículo 18 ao 20. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria e por aí vai. Quando os desejos da carne predominam, as obras da carne se manifestam. Sabe qual é o grande problema aqui? Todas as obras da carne, os pecados, eles refletem a falta de domínio próprio da gente. A gente não domina a nossa própria natureza. E muitas vezes, o que acontece quando a gente satisfaz o desejo humano, o desejo da carne, a gente não está satisfazendo a vontade de Deus. Esse é o problema. A gente não quer fazer a vontade de Deus. A gente só está fazendo a vontade da nossa própria carne. E a vontade da nossa própria carne, ela não é boa. A gente tem que fugir das distrações que afastam a gente de Deus. Vai ter muita situação, às vezes, que envolve ciúme. Às vezes você está numa festa, você não está nem olhando para lugar nenhum, mas a sua esposa vai dizer que você olhou para uma outra pessoa. Vai ficar ali, poxa, olhou. Ou você está no seu trabalho, vai ter um amigo seu, entre aspas, que às vezes vai pegar e vai falar assim, poxa, o Bruno falou aquilo, está criando uma dissensão ali, uma discórdia. Às vezes você está com um filho seu que às vezes está com algum problema e estressa você, ou com um colega de trabalho, ou com um outro familiar, e você está ali conectado com Deus, buscando a Deus, mas vem um problema. Esse problema é seu? Não é. É um problema, é uma distração que o inimigo mandou para você. Isso vem todo dia para tirar a nossa paz. Todo dia tem uma distração. É o pneu do carro que fura, às vezes o gás que acaba na hora que está fazendo. Isso que tira a gente do sério, que leva a gente para um caminho muito ruim, que é o qual? A ira. Que é uma das coisas piores do homem, é a ira. Às vezes você está lá de boa. O que aconteceu comigo outro dia? A gente ia viajar, meu telefone ficou cortado. Eu liguei para a operadora, o que aconteceu? Pô, o senhor não pagou a linha, não pagou o telefone. Poxa, mas não paguei, era débito automático. Eu fui lá ver, não tinha debitado. E eu tentando explicar para o atendente, poxa, eu tinha colocado débito automático, por que não cobrou? Pô, você está vendo aí todo o histórico, nunca deixou atrasado, por que não deixa isso daí? Liga aí a linha, pô, por favor. E o cara, não, só posso ligar depois que compensar o boleto, pago 2 dias. Eu falei assim, não, vou pagar agora. E eu falando, 10 minutos com o cara lá da operadora, teve uma hora que eu me estressei. Eu engrossei com o cara, perdi a razão, falei áspero, meu filho de 9 anos do lado. O que ele falou? Pai, não é assim que se fala com as pessoas, não. O que essa minha ira levou? Levou a eu dar um mau exemplo para o meu filho. Né? Isso foi uma coisa até, entre aspas, foi um pecado, obviamente não existe pecadinho nem pecadão, mas imagina se eu enchesse a cara, e pegasse um carro e batesse no poste. Tudo que a gente faz de errado tem um preço a se pagar. Você está disposto a pagar o preço da distração que você se deixou levar? Uma pessoa que se ira, perde controle e faz muitas besteiras. Uma pessoa que trai pode acabar com o casamento. As obras da carne só trazem pecado, dor, escolhas ruins, né? O Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é totalmente ao contrário. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso que falta a muitos de nós, domínio próprio. É um fruto do Espírito que a gente tem que estar sempre com ele.
para a gente fechar, como identificar e superar as distrações que afastam você de Deus? Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. A gente falou, não adianta só fugir da aparência do mal, fugir do pecado. A gente também tem que se aproximar de Deus, buscar o Espírito Santo. Olha o que diz Gálatas 24, 25. Os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Você que pertence a Deus, você já se converteu, você foi crucificado com Ele. As suas paixões, as suas concupiscências, os seus desejos foram crucificados. Os desejos da carne foram crucificados. Quando Jesus morreu na cruz pela gente, crucificou os nossos pecados ali. Essa crucificação pressupõe que você, a partir de agora, tem uma vida ressurreta também. Quando você batiza, se você não é batizado ainda, toma esse posicionamento. Quando você batiza, você morre para o mundo para viver para Cristo. E é um ato, e perceba que o texto fala, né? Andemos no Espírito, né? Andemos também pelo Espírito. O que é esse andemos? É um ato contínuo. Andemos também pelo Espírito, é um ato contínuo. Então, por isso que a gente tem que buscar sempre, tem que ser toda hora. Já viu um time de futebol chegar numa final de campeonato, se ele não passar na semifinal? Já viu se ele chegar à semifinal, se não passar nas quartas, nas oitavas, se ele não ganhar nenhuma partida? Ninguém chega à final, ninguém chega à final de um campeonato se não buscar, se não treinar. E eles treinam constantemente, se eles não ganharem partida a partida. E a gente está diariamente numa partida, que se a gente perder uma, se empatar, a gente pode perder o campeonato. Então, estamos no campeonato constante pela busca do Espírito Santo. Então, o convite que a gente faz é: andemos também pelo Espírito, é todo dia, é toda hora. A gente só vai vencer essa batalha entre a nossa natureza humana, da carne, e o Espírito, se a gente buscar todo dia e ficar atento às distrações. Essa é uma coisa muito importante. Eu falo sempre, não é só para o homem, não. Fale para sua esposa. Fale também para sua esposa, quando ela chegar em casa com algum problema, que às vezes não é dela o problema, é um problema que alguém no trabalho arrumou. Ou às vezes também é um problema que não é seu. Fala assim: olha só, isso é uma distração que o diabo colocou no nosso caminho para desviar a gente do caminho de Deus, desviar das bênçãos de Deus, desviar dos propósitos de Deus que Ele tem para nós. Para vencer, como é que a gente faz para vencer essa batalha? A gente tem que criar todo dia um ambiente propício para que a gente busque a Deus. Não adianta, a gente estava tomando café ali, né? O nosso amigo brincou. Ainda bem que Deus é onipresente, que eu falo com Ele toda hora, porque está difícil de buscar. A gente tem que acordar mais cedo, se for preciso, dormir mais tarde, se for preciso, acordar de madrugada. Quantos testemunhos a gente ouve de pastores que acordam de madrugada para ler a Bíblia, para orar, para jejuar? Por que a gente não está fazendo isso? Para a gente ficar alerta e superar as distrações, tem que ficar ligado com Deus. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Para a gente cair é muito fácil. Para superar as distrações que nos afastam de Deus, só tem esse caminho, não tem fórmula mágica. Para a gente ter uma colheita, a gente tem que plantar. A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. E se a gente estiver plantando a nossa natureza humana, a gente vai colher pecado. Se a gente estiver plantando o que é do alto, o que é espiritual, o que vem do Espírito Santo, a gente vai colher mansidão, domínio próprio, amor, alegria, né? O que a gente conclui aqui dessa mensagem? O fruto do Espírito é evidência de quem é guiado pelo Espírito Santo. Você tem o fruto do Espírito em você? Tem essa evidência que você é uma pessoa calma, que você é uma pessoa amorosa, que você é uma pessoa tranquila, que você é uma pessoa paciente, que você não se ira? A gente está vivendo isso ou a gente está vivendo algo que não é isso? Você está sendo guiado pelo Espírito ou pela carne? Meu irmão, hoje existem muitas distrações e se a gente não ficar em posição de batalha, diariamente, buscar o Espírito Santo, a gente vai ser tragado por essas distrações. A gente vai pagar um preço muito alto. O inimigo quer que a gente caia nas tentações,
da impureza, da libertinagem, justamente para levar a gente para a morte. É só isso que ele quer. Agora, o nosso Pai, o nosso Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida abundante. Ele quer que a gente tenha uma vida cheia de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. O nosso Deus, o nosso Pai, já enviou o seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós e foi crucificado, e com ele foi crucificado todos os nossos pecados. Os que pertencem a Jesus Cristo, como diz a palavra, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Hoje você precisa crucificar alguma coisa na sua vida ainda? Você ainda precisa disso? Você pertence a Jesus? Como é que está aí? Como é que está a sua batalha diária? Eu tenho a minha batalha diária. Todos nós temos a nossa batalha diária. Você pertence a Cristo? Você está em Cristo? Pertencer em Cristo, quando a gente converteu, a gente pertence. Mas a pergunta é, nós estamos em Cristo 24 horas por dia? Ele quer que você deixe para trás toda essa natureza que produz frutos ruins e viva uma nova vida cheia do fruto do Espírito. Você quer isso, meu irmão? Você quer isso? Você quer viver uma vida cheia de amor, de alegria, de paz, de paciência, amabilidade, bondade? Quantas vezes você chega em casa ou está com sua esposa, às vezes sua esposa, sua namorada, sua potencial, sua futura namorada, sua futura esposa não aguenta porque você não tem bondade, não tem amabilidade, não tem mansidão. Você quer viver isso, gente? Você quer ver fruto do Espírito? Curva a sua cabeça, vamos orar. Vamos orar nesse momento. Buscar em Deus algo que só Ele pode dar. Repita comigo essa oração, se você quer começar uma nova vida com Jesus. Diga assim, do fundo do seu coração: Santo Deus, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa por todas as vezes em que eu deixei as distrações me levarem para um caminho ruim, Senhor. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, traga paz, uma paz que excede todo entendimento, Pai. Deixa os meus pecados para trás, Senhor, me perdoa os meus pecados, perdoa todas as vezes que eu não caminhei por um caminho ruim, Senhor. Muda a minha história, Pai, me ajuda a viver com a sua presença, Pai, 24 horas por dia. Senhor, eu quero te amar em espírito e em verdade. Eu quero ter uma vida repleta do fruto do Espírito, Senhor. Me dá a sua paz, a sua vida eterna, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que orou essa oração pela primeira vez, deseja entregar sua vida a Jesus, você fez essa oração pela primeira vez aqui, levante a sua mão. Se você deseja ter uma nova vida com Jesus, levanta a sua mão. Se você deseja batizar, se você deseja deixar para trás tudo aquilo que já passou na sua vida, você quer uma nova história, você quer que o velho homem morra no batismo, na água, e você entregar sua vida para Jesus de corpo e alma, 100%, toda a sua natureza humana, deixar sua natureza humana para trás. Você deseja batizar com o Espírito Santo, para que você tenha o Espírito Santo dentro de você. Você quer batizar, você já é batizado. Se você não é batizado, levanta a sua mão também para você batizar. Então, se nós, graças a Deus, já temos todos os nossos irmãos aqui em Cristo Jesus, que estão buscando o Espírito Santo, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que não deixe de guerrear todos os dias. Nós estamos numa batalha. A batalha entre a nossa natureza humana e a natureza espiritual, que Deus, quando nós aceitamos a Cristo, fomos crucificados com Ele, nós deixamos para trás tudo que não provém da gente, tudo que não provém, e que nós possamos viver uma vida realmente ressurreta, que o Espírito Santo de Deus more conosco todos os dias, e que nós possamos viver, pessoas que possam olhar para a gente e falar assim: esse cara é um cara de Cristo mesmo, ele é um discípulo de Jesus, porque ele tem a paz que excede todo o entendimento, que ele tem a mansidão, o domínio próprio. É disso que nós precisamos para caminhar, para ir além, para que nós possamos impactar vidas, que nós possamos cada vez mais dar testemunhos do nosso Deus. Não adianta a gente só olhar, pregar uma coisa e viver outra coisa. A gente tem que viver todo dia pelo Espírito Santo. E essa, como a gente viu, é uma luta diária que a gente tem que batalhar.
para que a gente não seja tragado pelo inimigo, que ele está todo dia trazendo distração para a nossa vida. Vamos identificar, eu espero que vocês tenham conseguido, a partir de hoje, identifique o que é distração que o inimigo colocou no seu caminho para desviar do propósito de Deus na sua vida. Identifique essa distração e lute para que o mal não vença, porque em Cristo Jesus nós somos fortes. Onde somos fracos, Deus nos faz forte. E nessa fortaleza que o Senhor vai nos trazer tudo que nós temos de bom. Nós confiamos num Deus maravilhoso, nós confiamos num Deus que pode tudo, nós confiamos num Deus que é o dono do ouro e da prata, nós confiamos num Deus que Ele pode fazer tudo pela gente, desde que nós estejamos nele. Desde que nós estejamos nele. Ele não vai fazer nada de mal. Tudo de mal que acontece na nossa vida não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a nossa natureza humana, tem a ver com a nossa natureza, que a gente deixou falar mais alto, deixou falar os nossos desejos. Irmão, que a partir de hoje você não deixe os seus desejos falarem mais alto. Eu falo isso para mim também, que a gente não deixe os nossos desejos da carne falar mais alto. A vontade que a gente tem de falar mais, de brigar com alguém, a vontade que a gente tem de prevalecer de uma discussão, não deixe que isso aconteça mais na sua vida, irmão. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu faço para todos nós aqui. Amém? Amém. Queria deixar aqui a bênção final, a saudação final aqui, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês nessa noite e nesse restinho de semana. Em nome de Jesus, amém. Vá com Deus, irmão. Fique com Deus.